Fala aí, torcedor do Corinthians, mais um vídeo aqui no canal. Galera, bora ver aqui as últimas informações desse jogão contra o Bahia hoje, 9 horas da noite, lá na Neoquímica Arena. Corinthians vai enfrentar o Bahia precisando da vitória. Bora ver aqui as últimas informações, a escalação do Corinthians e também informação sobre reforços chegando aí no Coringão. Comenta aqui nos comentários o seu palpite, qual será o placar desse jogo. Na minha opinião, o Corinthians vai ganhar de 2-0 aí do Bahia. Comenta aqui o seu palpite, sem mais enrolações. Bora pro vídeo, galera. Brizola, e olha só, super sábado do Sport TV com o Corinthians na tela do canal Campeão. E eu quero saber da Denise Tomás Bastos, que tá lá para acompanhar essa partida, trazer os detalhes. Faz um mês que o Corinthians venceu pela última vez, é isso mesmo, Denise, tá certo? Boa tarde. Tá certíssimo, Jodar. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Exatamente um mês, a última vitória foi na 14ª rodada fora de casa contra o Ceará, com gol do Thales Magno. Essa vitória, como você disse, um mês, e foi a única vitória no Campeonato Brasileiro dentro dos últimos 10 jogos da equipe do Corinthians. Thales Magno, que hoje deve começar no banco de reservas. Isso porque a gente sabe que o Dorival Júnior tem algumas baixas na equipe, né? São 7 jogadores fora. Memphis, Yuri Alberto e Carrijo se juntam ao departamento médico, e o Romero foi expulso no último jogo, portanto não joga hoje, e o Kaká, zagueiro, também está cumprindo suspensão por conta do 3º cartão amarelo, não estará à disposição. Ele vai focar no ataque com jovens jogadores, Guinegão, de apenas 18 anos, que inclusive foi titular pela última vez nessa vitória contra o Ceará, há um mês, que a gente acabou de relembrar, e o Kaique, que tem só 21 anos e foi o grande nome do Corinthians na Copa São Paulo do último ano, de 2024, quando o Corinthians foi campeão. Ele fez o gol do título, ele que ainda não estreou como titular, mas já entrou em alguns jogos. É isso que o Dorival Júnior vai tentar fazer para poder vencer, quem sabe, o Bahia. Hoje o Bahia, que não vence, não perde nenhum jogo há 5 jogos. Então vai ser um jogo bem difícil hoje à noite, às 9 horas, viu, Jodar? Jogo bom, né, Denise? Valeu, muito obrigado aí pela sua participação. Denise Tomás Bastos com a gente. Olívia, o Yuri Alberto vai desfalcar o Corinthians por um período aí, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre o período. Eu queria que você explicasse a situação do Yuri Alberto, porque você publicou uma matéria agora dizendo que ele já sofreu desse problema de hérnia, né, inguinal. E explica pra gente como é que tá a situação dele hoje. Ele já passou por isso, preocupa, vai voltar 100%, né? Fala pra gente o que está acontecendo com o Yuri. Então, Samir, essa é uma história que me deixou muito, assim, encucada. Eu tenho hiperfoco em algumas histórias, e essa foi uma que me deu hiperfoco. Quando eu vi a nota do Corinthians, de que ele tinha sido operado na madrugada de quarta-feira, me chamou muito a atenção. Foi porque, assim, a gente sabe que quando acontece esse tipo de lesão, né, um tipo de situação controlada, né, não tem nenhuma cirurgia de emergência, algo que, né, tipo, pode comprometer a saúde, né, do jogador, muito mais pensando na performance, os jogadores marcam, agendam, né, essas cirurgias. Então, o fato de ter acontecido de madrugada me acendeu um alerta. Eu falei assim, opa, talvez tenha sido uma cirurgia de emergência. E como a gente, né, tem um mínimo conhecimento sobre a medicina, né, do esporte, me passou pela cabeça que poderia ter acontecido alguma complicação da hérnia dele. E aí eu fui atrás, né, contatei o Corinthians, tudo mais, e tive a resposta de que não foi uma cirurgia de emergência, de urgência, mas que o Yuri estava com muitas dores. As dores eram muito agudas. E não foi uma coisa nessa semana. Ele já vinha apresentando dores, mas o que acontece? No caso do Yuri, como ele tinha voltado há pouquíssimo tempo de uma lesão grave, inclusive na coluna, né, uma fratura que ele sofreu nas vértebras, isso pode sim comprometer a questão física em outras partes do corpo, principalmente na musculatura do pubis, né, da virilha, que é uma musculatura muito sensível. Então, o cara ficou afastado bastante tempo esse ano, se a gente for olhar, né, os números do Yuri. Sofreu com lesão, sofreu com essa questão muscular, tudo isso até ele se recuperar, voltar de uma lesão e começar a pegar esse ritmo, as dores aparecem. E isso não é uma exclusividade do Yuri.
Todos os jogadores, quando voltam de uma lesão grave, têm essa circunstância. Então, a informação de que o Yuri, né, para essa equipe médica, no caso, que é chefiado pelo Dr. André Jorge, que é hoje do Departamento Médico do Corinthians, só recebeu a informação de que ele tinha sofrido já com isso lá na Rússia, no Zenit, 2022, e também tinha tido esse diagnóstico no final de 2023 no Corinthians, atrasou também esse fechamento de diagnóstico da hérnia inguinal. E aí, o que acontece, gente? Nesses casos, e até falando com o doutor André, ele me confirmou que cada vez mais a gente vai ver esse tipo de lesão, né? No caso, esse tipo de problema na virilha dos atletas com o passar do tempo, é porque os exames de imagem, os exames e todas as situações dentro do futebol estão evoluindo. E aí, outros problemas, como pubalgias, problemas no tendão, outras situações que a gente muitas vezes via o jogador tratando recorrentemente, podem ser uma hérnia que, se não tratada, não tem o que fazer e pode cada vez piorar mais. Então, isso também acaba se tornando um problema crônico, que no caso do Yuri, como ele já tem esse histórico, também pode ser considerado uma situação crônica. Então, essa cirurgia é para corrigir esse problema. E a partir de agora, o Yuri não sofrer mais com isso, não ter nenhuma recaída e, né, só ter que tratar a questão muscular. Agora ele pode, de fato, se recuperar 100%, sem que isso afete outras partes da virilha e também do pubis. Olívia, então ele teve o problema, mas cirurgia só foi agora, né? No caso da hérnia. Cirurgia agora, exatamente. No caso da hérnia. E a cirurgia resolve de vez isso? Resolve. É claro que, por, né, ser uma questão que, né, são microlesões que vão abrindo ali na musculatura, né, que é um defeito, né, digamos assim, da parede abdominal, porque tem que segurar os órgãos lá dentro, né, e a gente está falando de atletas que não tem muito tempo de recuperação. O calendário brasileiro acaba com os atletas fisicamente, é um tempo curtíssimo para eles se recuperarem. Então, isso afeta sim, falta de sono, falta dessa rotina de recuperação, de descanso. Isso afeta o atleta e pode também afetar essa parte do pubis, porque é uma musculatura muito, muito sensível. E também tem o fator de risco do gênero e da faixa etária. É mais comum você ver uma hérnia inguinal em homens jovens. Tá aí a faixa etária do futebol masculino, né? Ô, Vitão, Olívia, só não me fala os sintomas, que não eu vou começar a sentir essas eu tô assim, tá? Não dá tanto detalhe assim, não. Ela falou desculpa, Vitão. Eu ia fazer essa piada contigo, mas eu não tive coragem, tá? Ela falou, acontece mais com os homens jovens. Ô, Vitão, e o Yuri Alberto, hein? O que você acha disso tudo aí que a Lívia falou? Eu não sou jovem, eu operei 2 hérnias, C4 e C5, mas foi inguinal, não sei, é uma operação bem difícil. Mas vamos lá. Cara, aliás, o Corinthians é coincidência, né? Porque é o 3º caso de hérnia, né? O time tem uma... Eu estou usando o termo coincidência sem ironia mesmo, tá? Porque eu não tenho conhecimento de medicina para falar que tem alguma coisa errada. Eu não estou nem insinuando isso, não. Deixando bem claro, mas é uma coincidência... Mas foi exatamente por causa disso, Vitão, que eu fui atrás, porque eu falei, cara, não é possível. 3 casos num ano só. E aí foi aí que o médico falou, olha, é uma coincidência, obviamente, mas a gente está falando também de um modelo novo hoje na medicina que a gente consegue identificar que outros problemas dos atletas estão ligados a isso. E aí a gente vai e faz esse exame e comprova que a hérnia está ali. Bom, sobre o Roberto, então, a Lívia falou que acendeu, usou um termo que eu esqueci agora, que eu achei curioso, né? Hiperfoco, né? Achei curiosíssimo o fato de ser o 3º. Tratei como coincidência também por não ter conhecimento para falar que foi alguma coisa de treinamento, mas assim, tanto tempo no jornalismo, nem é comum essa lesão em outros lugares. Não é uma coisa, não é comum ter nunca. Mais 3 no mesmo ano, no mesmo clube. É muito, muito estranho, me soou estranho, né? Mas o Yuri Alberto, que voltou jogando muito mal depois da contusão e vinha jogando muito bem antes, né? Ele voltou, não fez gol, perdeu pênalti, jogou mal. E agora tem uma explicação médica, né? A gente que não trabalha com corpo, quando a gente tem que fazer uma crônica, uma live com dor de dente, ou com dor de cabeça, ou
ou com alguma dor, a gente faz, é difícil, e a gente não trabalha com o corpo. Como a gente não trabalha com o corpo? Tira o corpo para trabalhar? Se trabalhasse com o corpo, eu estava no RH faz tempo, mas vamos lá. Mas assim, lógico que você me tá. E minhas dores na coluna, com o notebook no colo, no estádio do Pacaembu por 15 anos, e aí, como é que faz? Eu sou oficialmente um PCD, eu operei a coluna, tem até a plaquinha, não tem mas assim, é difícil, imagina quem trabalha com o corpo fisicamente e tal. Então tem uma explicação médica agora, né, para essa queda de desempenho dele, já que fisicamente, no sentido peso, assim, ele voltou em forma, não tava com a cintura de quibe minha e do Samir, né, tava com um corpo de atleta normal tal, mas não tava jogando nada. E agora o Corinthians, que parecia favorito quando sorteou ali o time da Série B, que eliminou o São Paulo, o Atlético, agora já não sei nem quem vai jogar. Sem Yuri Alberto, sem Memphis, sem Carrijo, sem ninguém para jogar. Enfim, a última vez que o Vitinho fez o gol foi quando o Dom Pedro chegou lá e gritou, chegou no Brasil. Então eu não sei, sinceramente, agora no campo vai fazer muita falta. Eu tô falando mata-mata, que o Corinthians está brincando com o brasileiro, vai levar a sério quando acordar e falar, agora para fazer mais 20 pontos para não cair. Até ela tá brincando. Para mim o Bahia é favorito amanhã. O Corinthians está jogando nada, está com desfalque, mas assim, ganhou do Palmeiras, vamos para a Copa do Brasil. A hora que fazer conta e falar, estamos com jogos a mais que todo mundo, 2 a 3 times que tá atrás ganhar jogo, e aí ia falar água bater no lugar, mas como eu tenho classe, eu não vou falar na bunda, eu vou falar bater no pescoço, aí vai começar a ter que jogar no brasileiro. E o Roberto, sem dúvida, sabe, faz falta porque não joga, e faz falta porque quando não joga Romero ou Thales Magno. Então a falta dele é o cubo. É muito. Ó, só para a gente falar do retorno do Yuri Alberto, sai uma nota oficial, não sei se foi do staff do jogador, falando em 3 meses, né? O torcedor corintiano ficou assustado. 2 meses. Doutor Samir Carvalho tá cravando. 2 meses no máximo, tá? Lívia, só um momento urgente. Lívia, você se consultaria com o doutor Samir? Eu acerto, viu, algumas coisas, ofereço eu falo, pessoal, toma esse comprimido, dá certo. Eu tive tantos BO já que eu conheço muito medicamento. 2 meses, tá? Para o retorno do Yuri Alberto. E é só a gente analisar o caso do Gustavo Henrique, que voltou em 5 semanas, e o caso do Hugo, que volta semana que vem, em 4 semanas. Então, dá para a gente colocar aí de 5 a 8 semanas. Esse negócio de 3 meses é também para querer dar de herói. Voltei antes, aquela coisa, né? Porque o Yuri Alberto é super dedicado, ele vai voltar antes. Ele é super profissional. Mas esse negócio de 3 meses aí também é para colocar terror no torcedor corintiano, hein, Lívia? Sim, ele deve retornar bem antes disso, tá, gente? Até porque a gente está falando de uma lesão que já tem histórico dentro do Corinthians, né? Gustavo Henrique e Hugo, ambos já retornando aos gramados, né, para treinamento com bola, tudo a partir do primeiro mês após a recuperação. Então, tem aí esse período, né, de pelo menos 4 semanas para ele poder retornar aos treinos no CT Joaquim Grava, e aí, obviamente, a inserção gradual nas partidas. Então, a gente está falando de mais ou menos 6 semanas aí, 7 semanas para o Yuri estar disponível no banco de reservas. 3 meses é realmente muita coisa, mais difícil da gente cumprir aí essa data, né? Então, a gente imagina aí que de 6 a 8 semanas o Yuri esteja de volta, completando 1 mês e meio, mais ou menos, fora. A gente tem aí cerca de 15 minutos de programa, então eu vou dividir entre política e bola esses 15 minutos. Primeiro, vamos com o futebol, que é melhor, e campo e bola. O Corinthians enfrenta o Bahia, né? Será que teremos um clima hostil? O que vocês acham, né? De um clima hostil? Porque o Bahia vai ter troca de camisas, um vai visitar o vestiário do outro, enfim... o Corinthians, né, calhou de ser o Bahia, o adversário do Corinthians neste sábado. Corinthians não tem Memphis, o Yuri lesionados, Carrillo lesionado, são 3, né? Os 3 principais jogadores tecnicamente falando. Depois tem mais 3 suspensos, né, Lívia? Romero da Massa,
o Ancheri e o Kaká. Então esses são os desfalques do Corinthians. Eu ouvi falar que o Dorival testou Kaique e Guinegão no ataque. Você tem que informação aí de time titular, Olívia, para esse jogo? Testou a duplinha, né, de jovens, de meninos da base também. Guinegão e Kaique são, né, muito queridos pelo Dorival. O Dorival aposta muito nesses moleques para entrar em campo. Mas também tem essa questão de como as mudanças, né, a falta de alguns jogadores obrigou o Dorival também a se mexer, né, digamos assim, nesse contexto. Então é muito possível que a gente tenha no meio de campo, né, Martínez, Bidon, Garro e Ranielli, e aí no ataque Guinegão e Kaique, ou Thales Magno e um dos dois meninos. É bem possível que essa seja assim a escalação do Corinthians. E aí a defesa se mantém a mesma, né? Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu formando aí essa equipe do Corinthians para enfrentar o Bahia. Mas, né, tem aquele alerta, gente, banco de reservas tá duro. A única boa notícia é o retorno do Maicon aí, que voltou da transição física. Ô Vitão, você acha que o Dorival vai mesmo de Guinegão e Kaique e os ombrinhos mágicos não vai jogar? O nosso querido... Aliás, foi a primeira coisa que não sei se é maldade falar isso, né, Vitão? Foi o primeiro mal que o Grupo City causou o Corinthians não foi o Cauê Forquim, não, viu? Segue, Vitão. O senhor é maldoso. Ou verdadeiro, ou as duas coisas. Mas vamos lá. Sobre o ataque, eu acho que tem sentido esse ataque jovem. Não acho que está pronto para jogar no Corinthians o brasileiro, mas assim, está muito claro que o Romero já deu e Thales nunca vai dar. Então, assim, se insistir mais no mesmo, é hora de maturar esses moleques aí e tentar alguma coisa. Pelo nada que entrou o Romero quando o Memphis se machucou no Allianz Parque, e nada que o Thales joga ombrinho sempre que ele entra, o Corinthians não tem jogador de velocidade, que pode ser o Kaique, né? Enfim, eu acho que faz sentido. Faz sentido. Assim, não acho que é um baita ataque, não acho que vai ser um ataque que vai vender milhões, vão jogar, fazer 5 gols, quando se vender por 30 milhões cada um e pagar as dívidas. Mas eu acho que faz sentido a aposta, dado a falta de opção, fato que Thales e Romero não têm desempenhado, estarão no banco para entrar, né? E só respondendo a sua questão também de clima hostil, independentemente do caso aí do Cauê, só lembrar que a torcida do Bahia, né? O cara que torce só para futebol, uma pessoa normal, torce para o Corinthians ou para o Bahia, ou para qualquer time, ele só pensa no time dele e tal. Mas a lógica de torcida, que é uma coisa meio submundo, distorcida, assim, a Bamor, que é a maior organizada do Bahia, é aliada à Mancha Verde, que é aliada do Palmeiras. Então já é um clima, tem essas coisas, sabe quando tem jogo do Vasco aqui, ou do Flamengo no Allianz Parque, essas coisas de união de uma torcida, Então a Bamor já é uma aliada da Mancha Verde, já tem essa coisa de... Não costuma ter briga, porque no Corinthians é meio fácil dividir, né? Você entra todo mundo pela Radial Leste, quem vai para o setor do Corinthians torcida, mesmo quem vai atrás do gol, ela entra por esse lado. Aí a polícia consegue normalmente dividir a geografia do estádio, das estações, você normalmente consegue dividir, não costuma dar problema. Mas o clima hostil terá em Itaquera, já teria, né? E aliás, acho que a maior derrota do Corinthians em Itaquera, na Neoquímica, foi contra o Bahia do Rogério Ceni, né? Que 5, se não me engano, foi a maior derrota do Corinthians desde o estádio foi inaugurado. Então tem tudo isso em jogo aí. Amanhã, 9 da noite, estarei lá. Não sei se verei a gigante Lívia Camilo lá no 10º andar, mas... Estaremos juntinhos, lá. Vitão. Sensacional, hein? Que dupla, hein, para cobrir o Coringão nesse jogo que é super importante, né, Lívia? Porque o Corinthians não joga bola no Campeonato Brasileiro, né? Os jogadores, esse time do Corinthians, eu tenho falado isso, é copeiro, escolhe jogo para jogar. Eu queria até pedir, então, para os jogadores do Corinthians, por acaso chegar esse vídeo a eles, para vocês jogarem esse jogo. Escolham esse jogo aí para jogar, acho interessante. Galera, e o Corinthians vai enfrentar hoje o Bahia pelo Brasileiro e vai em busca da vitória. Jogo 9 horas da noite na Neoquímica Arena. E o Corinthians vai para o jogo aí com muitos desfalques, né? Infelizmente não temos Carrilho, Memphis, Yuri, todos se lesionaram, né? E aí o Corinthians vai para o jogo um pouco modificado. Vamos ver aqui como vai ser a escalação.
teremos provavelmente aí jogadores da base no time titular. Inclusive o Kaique, que não vinha tendo oportunidade, deve começar como titular hoje. E aí, vamos ver aqui todas as informações desse jogo. Neste sábado, a partir das 9 horas da noite, o Corinthians vai enfrentar o Bahia na Neoquímica Arena pela 20ª rodada do Brasileiro. Você pode assistir o jogo pelo Premiere e o Sport TV. Você também pode ver os lances em tempo real pelo GE. O Corinthians chega, galera, em um momento muito delicado. Nos últimos dias, muitas más notícias assolaram aí o clube, como o transfer lá, né, da FIFA, sobre a contratação do Félix Torres. Teve também a lesão do Yuri Alberto, a venda do Cauê Furquim para o Bahia. E também, pessoal, teve também aí lesões do Carrilho, que fez cirurgia. E também do Memphis, que vai ficar acho que um mês fora. E vamos ver aqui como vai ser a escalação, né? O Corinthians vem para esse jogo com esse provável time. Uma formação aí, aquela padrão, né? Losango no meio, 4-3-1-2. E teremos aí Hugo Souza no gol. A dupla de laterais, Mateuzinho, Matheus Bidu, dupla de zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. E ali o losango, né, formado pelo José Martínez, Ranieri e Breno Bidon. Mais à frente, Garro, dupla de ataque inédita, Quinegão e Kaique serão titulares. Os dois aí de titular, moleques da base, né, tomara que dê certo. Vamos ver. E os que estão fora aqui, né, é o Yuri Alberto, o lateral Hugo, o meio campista e volante André Carrilho, tem também o Memphis, o Anrileri, que está suspenso, o Kaká, o Romero, todos estão suspensos aí. O Romero pelo cartão vermelho contra o Juventude e o Anrileri e o Kaká por conta do cartão amarelo estão suspensos. Vamos ver aí o que vai acontecer, né, pessoal? Eu acho que o Corinthians tem muita chance de vencer. O Bahia é um bom time, mas eu acho que lá na Neoquímica Arena vai favorecer bastante para o Corinthians, a torcida apoia muito, então acredito que dá para sair vitorioso. O Bahia vem com a escalação padrão que vem tendo, né? Que é ali no ataque o Ademir, o William José, também ali no meio campista o Jean Lucas, Michel Araújo, Caio Alexandre, que é a espinha dorsal, né? E tem também ali o Luciano Juba, que é um bom lateral esquerdo. A boa notícia é que o Everton Ribeiro tá fora, né? É um cara que dá uma amplitude muito boa pro time. Ele não vai jogar. E também o Eric Pulga, né? Bom jogador, cara. Eu acho que ele... Deixa eu conferir aqui. Cara, eu não sei se o Eric Pulga vai jogar. Eu acho que não vai jogar, viu? Ele não tá fora. Ele vai ser reserva, eu acho. Eric Pulga é um bom jogador também. Coloca velocidade. Aparentemente vai começar no banco, ainda bem. O árbitro é o Paulo César Zanovelli. Tem algumas polêmicas quando ele apita, mas acho que não vai atrapalhar não. Comenta aqui, galera, qual o seu palpite para esse jogo. Na minha opinião, vamos ganhar de 2-0. Comenta o seu palpite. Agora eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.